Alô pessoal, aqui é Claudio Log novamente, de Claudio Log Studios, e a gente vai fazer um efeito hoje que simula muito bem um efeito líquido. Tem um plugin próprio aí do After Effects e nós vamos fazer isso que vocês vão ver agora aqui. Eu vou dar um preview aqui para ver se dá para vocês terem uma ideia. Ele simula umas gotas, né, de água se condensando no vidro, de uma garoa fina com uma paisagem no fundo. Isso é super simples, nós vamos usar dois plugins unicamente, mas eu quero falar de outros aspectos que eu digo o seguinte: videoaula não é só para ensinar a fazer efeito, tem coisas importantíssimas aí que a gente tem que falar. Então me desculpe por alongar mais um pouquinho, mas eu vou dar um exemplo. Tem uma coisa que eu, quando comecei a trabalhar com After Effects, não tinha muita compreensão por que os caras compunha, pré-compunha, era uma tal de pré-composição e eu ficava meio perdido naquilo. Uma hora leva atributo, outra hora não leva atributo. Por que as pessoas compõem e pré-compõem? Bom, eu vou começar esse efeito do zero, para vocês terem uma ideia. Então, eu vou tirar meus dois layers aqui da composição e eu tenho uma imagem. Vou dar uma ideia para vocês agora por que da pré-composição. Esse é um dos grandes fatores que nos exige fazer pré-composição, tá? Percebam uma coisa, eu estou com uma composição que eu já criei, porque isso vocês já sabem fazer, né? Eu posso até pegar minha composição aqui, Composition, e ver os settings dela. Minha composição está em HDTV, 1920 por 1080, aquele papo todo. Frame rate eu deixei em 24, tá? Para não gastar muito processamento agora. Vocês sabem que enquanto maior o frame rate que vocês tiverem, maior a qualidade visual do filme. É quase que imperceptível, mas às vezes as pessoas que gostam do esmero maior partem para esse lado aí. Mas tem efeito que você tem que usar um frame rate menor para não pesar muito aí na sua CPU. Estou usando 20 segundos. Ok. Vejam bem, eu vou usar para esta videoaula eu vou arrastar a imagem aqui de um lago que tem o mesmo formato da minha composição. Ótimo, porque eu não vou precisar pré-compor. Agora, suponhamos que eu tivesse uma imagem menor do que a minha composição, tá? Por que eu vou ter que usar duas? Porque o plugin que nós vamos usar é esse aqui. E não se preocupe em ver isso agora não, que ao decorrer da aula é o CC Mr. Mercury. Ele dissolve a imagem. Então eu vou precisar de uma imagem embaixo, né, para simular que não é minha imagem que está derretendo, que o que eu estou assistindo é um jorro de água vindo da minha composição. Então olha, vou pôr o lago novamente embaixo, olha. Fica exatamente nas mesmas posições as coisas, tá? Suponhamos que nós tivéssemos uma imagem menor, né? Eu vou arrastar para minha composição aqui uma imagem menor. Import File, procurar uma imagem menorzinha aqui. Deve ter uma que se chama concreto. É isso mesmo, concreto. Import. Veja bem, estou começando essa composição. Aí eu vou pegar o concreto, jogo na minha tela. Ele é menor. Se eu for usar isso de background, de fundo de imagem, eu reescalo o quanto eu quiser. Depois eu não vou mais mexer ele, não vou precisar repetir efeito em cima dele. Então, ótimo, está pronto o negócio. Mas percebam uma coisa. Vamos supor que nós precisássemos aplicar algum efeito ou máscara a ele que tivesse uma duração menor. E eu novamente ia precisar usar essa textura concreta. Quando eu arrastar o concreto para baixo, vou transitar aqui de uma imagem a outra. Olha o que ia acontecer. Aí eu ia ter que ir na mão aqui e tentar reescalar exatamente o tamanho. Olha, não conseguia, vocês estão vendo? Quando muda, ó. Então por isso que o pessoal deixa a imagem do tamanho desejado, tal, se ele vai reusar, ele pré-compõe. Venho aqui, pré-compose, dou o nome que eu quiser, concreto 2, por exemplo, leve os atributos, ok, já tenho meu concreto.
Ótimo, eu vou ter que encurtar essa composição, porque aqui no meio eu vou fazer um efeito. E agora? Vou trazer o concreto pré-composto já lá de cima. Percebam, olha, que um termina aqui e o outro continua. Vocês não percebem a mudança, tá vendo? O que eu fiz aqui que desapareceu a imagem? Um segundo que nós vamos já descobrir. Concreto 2, concreto 1, composição concreta. O que tá vendo com você, cara? Tá aí as duas composições. Um segundo. É bom, só para vocês saberem, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, quando pré-compus essa composição, eu tinha encurtado ela. Logicamente que quando eu faço uma pré-composição, ela leva todos os atributos. Por isso que quando eu punha a outra em cima, sumia, porque a primeira eu tinha apagado. Vamos deixar como está. O que nos interessa é o rescalonamento da imagem, né? Rescalei. Agora sim, vamos lá. Vou tirar esse concreto 2 daqui, né? Porque ele não vai servir por exemplo mais. Vou trazer o concreto. Ficou pequeno. Então vamos lá. Acertamos? É esse o jeito que nós vamos querer? Vamos precisar aplicar o mesmo efeito? Aí o pessoal pré-compõe. Pré-compôs. Leve os atributos. Ok. Agora sim. Agora sim eu posso remanejar ela à vontade. Tá vendo? Remanejei. No concreto de baixo eu já tenho uma pré-composição agora que está do tamanho do atual. Percebam que quando muda aqui, olha, de um para o outro, vocês não vão notar absolutamente nada, tá vendo? Ó? São do mesmo tamanho, têm os mesmos atributos. Esse é um dos motivos porque se usa tanta composição e pré-composição no After Effects. O concreto não faz parte do nosso efeito, mas eu vou tirar ele daqui para não nos confundir. Então é isso aí. Eu criei uma composição, agora vamos ao efeito. Criei uma composição de 20 segundos e eu vou trazer a minha imagem lá. Poderia pré-compor por uma segurança extrema tal, mas ela está do mesmo tamanho do que a segunda, então não há necessidade nesse caso. Então eu trouxe aqui. Nós vamos usar aqui, olha, vocês vão digitar aqui na procura aqui, olha, é o CC Mr. Mercury. Olha, eu já digitei, ele já apareceu aqui, olha. De qualquer forma, para vocês saberem onde ele está aqui em Effect. Tem que clicar em cima do layer, senão a aba Effect não acende, né? Ele está em peraí, Mr. Mercury. Ele está em Simulation, tá vendo? Que aparece aqui. Se eu for em efeito aqui, efeito, Simulation, ele vai estar aqui, olha. CC Mr. Mercury, tá? Mas eu vou arrastar ele daqui para cima do meu layer. Vocês percebam que quando eu arrastei ele para cima do meu layer, o meu ponteiro está adiantado, deu para ver, mas se tivesse no zero nós não veríamos nada. O CC Mr. Mercury, ele dá um efeito de liquidez, de fluidez para o layer ao qual ele foi aplicado. Foi com esse plugin, pessoal, que eu fiz aquele efeito de abertura nas minhas videoaulas, onde você vê aquele logotipo se montando, né? Como se fosse um metal derretido, né? Eu dei uma inversão naquilo lá, né? Em vez de desmanchar a imagem, eu fui criando a imagem com CC. Então a gente aplicou aqui o CC Mr. Mercury. Ele dissolve a minha primeira imagem. Então, para que eu tenha a impressão de que isso seja líquido, eu trago a segunda, vou na minha aba projeto, a mesma foto, está do mesmo tamanho, para trás dela. Já dá uma impressão líquida. Tá vendo? E o que está acontecendo? Você está vendo todas as distorções que um líquido causaria na refração da imagem de trás. Tá? Então, esse efeito é muito simples, mas é muito bacana para ser usado em algumas composições e a gente usa poucas mudanças de atributo. Vamos arrastar um pouquinho mais para frente aqui, tanto faz a posição, viu pessoal? Deixar em 2 segundos, 2 ou 3. Vamos voltar para o layer de cima, onde está aplicado o CC Mr. Mercury. A gente vai vir aqui, olha.
vamos mudar os presets necessários para que isso pareça aquelas gotas de chuva. Primeira coisa, vamos mudar o radius X, né? Ele está em 5, vamos aumentar para 164. Você vê que ele já espalhou mais, né? Quanto maior o rádio, olha, mais espalhamento da imagem, tá vendo? Já está quase umas gotas de chuva aí, ó. 164. No Y radius nós vamos colocar 70. Vocês percebam que ele tem um centro aqui, ó, o producer, o do efeito, que está aqui no meio, olha. A gente vai pegar ele, ó, e vamos arrastar aqui para cima. Cuidado para não pegar o layer e arrastar. Se vocês quiserem não correr esse risco, clique em cima aqui, ó, tá vendo que o xizinho fica marcando para onde você vai levar. Nós vamos levar para cá. Então nós levamos o efeito para cima da nossa composição, para que a água, logicamente, escorra de cima, né? Raramente eu vi água escorrendo de baixo, mas vamos lá. Agora a gente vai mexer na animação. Então vamos aqui procurar, já mexemos aqui, direção, velocidade, gravidade, resistência, animação. Ele vai estar em Explosive, a gente vai passar ele para Direction. Direction. Ok. Agora a gente vai no Velocity, que é a velocidade, que está em 1. Vamos colocar 0. A gente vai aqui no Gravity, gravidade. Vamos passar para 0,2. Vamos no Birth Rate, aqui olha, Birth Rate. Vamos passar isso também para 0,2. Tá vendo que já ficou umas gotinhas interessantes aí correndo pelo nosso vídeo aí. Como se nós estivéssemos olhando na janela a foto do lago, tá? Vamos agora em longevidade por segundo. Longevity por segundo, que está em 2. Vamos passar para 5. E agora nós vamos aqui, olha, nos Blob Bart Size e Dead Size, tá? Onde está aqui o Bird Size, o Blob Bird Size, que está 0,15, a gente vai passar para 0,39. E embaixo, 0,38. Estamos quase lá, hein? Agora nós temos aqui influência mapa, né? Influência de mapa está em Blobbing Out. Nós vamos passar isso aqui para Continuous Blobs, que constante blobs. Ok? A gente já está quase lá. É um efeito muito simples de se fazer, muito legal, muito realista, por sinal, né? Vamos mexer na light, na luz. Na light nós só vamos mexer em uma coisa, na direção da luz. A direção da luz está vindo de 0 por menos 45. Vamos deixar isso positivo. Nós vamos digitar 43 aqui. Ó. Ficou vocês veem que mudou já a refração dessa bolha de água aqui. Agora, por último, nós vamos em Shade. No Diffuse, nós vamos colocar aqui 29. No Roughness, que está 0,025. Não vamos alterar. Está ótimo. Vamos renderizar agora e vamos ver. Olha que bacana. As bolhas se formando aí, as gotas da garoa fina. Só que você pode deixar isso mais realista, né? Porque para um dia de garoa, né? O quadro depois do vídeo está muito visível. Então a gente pode embaçar um pouquinho esse vídeo. Qual é o nosso vídeo? É o layer da frente, é a água correndo aqui, né? Só que para nós agora, na realidade, nós temos que difundir a imagem do fundo, porque a imagem da frente a gente dissolveu. Então vamos aqui, ó, vamos aplicar um efeito de embaçamento aqui, Blur Sharpening. Blur Sharpening, vamos pegar o Fast Blur. Fast Blur. Vamos aqui só no primeiro preset dele, o Blurriness. Vamos deixar em 15. Olha lá. Agora parece mesmo um dia meio
nublado, de chuva lá fora. E você pode dar mais realismo nisso aí, mudando essa refração. Vou pegar esse Fast Brew, vamos dar Ctrl C, vamos vir em cima do nosso primeiro layer, Ctrl V. Vamos colar. Vou fechar o Mercury aqui, que ele é muito grande. Ó, aqui, ó. Se eu der brulho nas minhas gotas, você dissolve elas. Não é isso que nós queremos nesse momento, tá? Vamos aqui clicar no layer de cima, porque se você digitar E no seu computador, ele vai abrir os efeitos aplicados. Vamos deixar o Fast Brew aberto. No de baixo, a mesma coisa. Clicar em cima E, vamos abrir o Fast Brew. Qualquer posição que vocês queiram, porque o que eu quero é o seguinte, que dê a impressão que está aquilo tudo meio embaçado, mas que você vai chegando perto da janela e você vai podendo ter uma visão mais limpa do lado de fora, né? Isso é fácil de se conseguir mudando o embaçamento dos dois. Então nós vamos marcar um keyframe aqui pro de cima, já apareceu, né? E vamos marcar um keyframe aqui pro de baixo. Vamos levar para um tempo que vocês queiram, hein? Olha, eu vou levar para 12 segundos e vou inverter isso. O que estava em 0 agora, eu vou digitar 15. Ó. Ele já cria o keyframe automaticamente. O que estava em 15, que é a nossa imagem do lago que nós não distorcemos, eu vou levar para 0. Agora dá a impressão que a gente muda o foco da cena, né? Se vocês prestarem atenção aí, ó. Vai renderizar, ele vai mudando aí, né, o foco da cena. São pequenos detalhes que às vezes não realizam, mas vocês veem que vocês têm um realismo líquido, fácil de fazer gota de chuva em para-brisa de carro, num dia chuvoso. E o que eu posso fazer com isso, Cláudio? O que vocês quiserem. Um exemplo, tá? Esse efeito não funciona só com fotos. Aqui de fundo eu poderia ter um vídeo, tá? Eu tenho no vídeo, eu faria a mesma coisa, repetiria os dois e aplicaria o efeito. Se eu fizesse agora com tudo pronto, por exemplo, colocar uma outra imagem entre os dois agora, eu posso fazer também. Vamos importar aqui, olha, file, só para vocês terem uma ideia. Import file, vamos importar aqui essa árvore de Natal, importe. Olha, se eu colocar a árvore de Natal entre os dois layers, ela também vai ficar do lado de fora lá da nossa janela, tá vendo? Vamos supor, eu vou aproveitar esse efeito para fazer um slideshow de fotos. Bom, pessoal, quero deixar claro o seguinte, a aula já terminou aí, era esse o efeito, ensinar vocês a fazer essas gotas de chuva usando só um plugin, que é o CC Mr. Mercury, facílimo, mas lindo e bonito para ser aplicado aí a imaginação de vocês é o limite. Mas vou dar um outro exemplo básico que quem quiser acompanhar, muito obrigado, tá? Eu, em vez dessa árvore, eu poderia ter as fotos da viagem dos meus filhos aí ornamentada por isso. Eu não vou ficar puxando várias fotos aqui, porque senão o tutorial vai ficar muito longo. Vou repetir várias vezes essa árvore, né? Como se elas fossem várias fotos. Então, clico numa árvore, arrasto ela para a posição que eu quero, clico na outra, arrasto na posição que eu quero, clico na outra, levo na posição que eu quero, clico na última árvore. Como ela é a última, acho que não tem nenhuma embaixo, não tem, vai ficar nessa posição só. Eu quero fazer um slideshow de fotos, já ensinei em aulas anteriores, nós podemos movimentar isso tudo usando um nu, lembra? Então eu crio um layer new, um nu objeto aqui em cima, levo para cima de todas as árvores, marco todas as árvores aqui, clicando em cima delas com o shift pressionado, pego aqui a minha molinha, porque como todos estão marcados, todos vão fazer a mesma operação. Eu vou ligar o meu nu. Agora eu abro a posição do meu nulo e tudo que eu mexer em posição dele, todas as fotos vão responder. Se eu quisesse fazer um slideshow, né? Todos vocês já devem saber disso, mas eu sempre dou aula para iniciante. Então eu gosto de explicar alguma coisa. Arrastaria para fora. Aonde eu quisesse que as imagens começassem a entrar, eu marcaria um keyframe de posição, né? Posso até arrastar um pouquinho mais para fora, que está aparecendo a pontinha da árvore lá.
o tempo que eu quisesse que essas imagens ficassem passando pela minha tela. Por exemplo, eu estou com 20 segundos de composição. Se vocês tivessem muita imagem, fizesse essa composição com 30, com 40 segundos, tá? E vou passar todas as fotos, olha lá meus filhos e tal. E passei. Então, esse efeito todos os efeitos que nós aprendemos em After, abre uma janela de perspectiva para vocês criarem milhares de coisas aí, né? Se você quer ver outra coisa interessante, vocês estão com tempo aí, continua me acompanhando. Já aprendemos, então eu posso deletar isso tudo aqui, né? Vamos lá. Delete. Vou tirar tudo na minha composição. Vou trazer só a árvorezinha agora. Eu estou com a árvore de Natal. Vou aplicar o mesmo efeito se Mr. Mercury em cima da árvore. Olha lá, eu começo a derreter a árvore. Mas ele quando veio com meus presets originais. Aí vocês vão ter que fazer todas as alterações que quiserem para obter o tipo de efeito que vocês querem. Olha, se eu quero fingir essa fluidez da árvore, eu repito o que eu já fiz. Eu vou lá, trago, arrastar para cá, porque não está aparecendo a minha aba de projeto. Projeto. Vou fazer a árvore para baixo dele. Agora parece que eu tenho alguma coisa, olha, uma água escorrendo pela minha árvore. Vou levar até a ponta lá. Opa, peguei o layer errado, tá vendo? Por isso que eu falo, ó, arrastei o layer novamente. Por isso que eu falo o seguinte: se eu estou aqui, eu vou na aba de efeito e eu clicar aqui, olha, eu tenho certeza que eu estou arrastando a posição, o producer do efeito. Vamos levar lá para cima aqui, ó. Aqui, ó. Olha como é um efeito também de algo que escorre dessa. E aí, meu filho, cada um que você mexer aqui, olha, você vai ter uma dimensão diferente. Façam isso, é importante, é bacana. Vocês acabam criando aí seus próprios efeitos, tá vendo? É assim que a gente aprende After Effects. Quando o cara faz o efeito, eu ficava aqui repetindo ele de 1000 formas diferentes. Pô, mas tá correndo para cima da árvore aqui, eu não queria, tá? Gente, é aquilo que eu falei. Agora nós vamos pré-compor. Esse é um dos motivos da pré-composição. Eu quero fazer uma máscara. Ou posso vir em cima dessa árvore aqui de cima, onde está aplicado o efeito. Olha, se eu fizer uma máscara aqui mal feita, hein? Vamos fazer rapidinho, porque isso aqui é um tutorial, né? E eu não quero que saia essas bolhas para fora aí, tá vendo? Eu posso ir limitando aqui, ó. Tá vendo? Ó. Como eu podia também ir limitando aqui no X, Y do efeito. Estou falando demais, eu sei que vocês estão muito ocupados, muito ansiosos para aprender muito mais, mas vou deixar o último recadinho, queria que vocês me escutassem mais 1 minuto. Eu sei que muita gente, quando começa a ver After Effects, começa a ouvir falar sobre expressões. Eu acho que vocês não deveriam se preocupar muito com isso, tá? Não há nada que vocês não possam fazer com expressão que vocês não possam fazer manualmente. Mas as expressões são úteis e existem. Expressão de After Effects é como na matemática, ela é infinita. Porque ela tem um conjunto infinito de definições. Então, se nós fôssemos dar uma aula sobre expressões, a gente talvez ficasse 2 anos aqui, variando, criando algoritmos aí que são... Então, para isso até, vocês ouvem falar muito a palavra plugin. Porque tem um cara que ele quer fazer, por exemplo, um movimento orbital, e para você fazer na mão é difícil, então ele gasta o tempo dele fazendo essa expressão e transforma num plugin. E aí você pega esse plugin lá, como existem vários. Aliás, eu vou mostrar um para vocês. Eu deveria agora? Deveria, é aula. Existe uma coisa fantástica, eu vou ensinar vocês a baixar esse plugin, tá? Para dar ideia. Eu vou fazer um shape aqui, ó. Existe um plugin aí que é gratuito, eu vou ensinar vocês aonde baixar. Não deixa de assistir a próxima aula aqui. Que ele faz uma coisa que dá para fazer manualmente, mas ele faz muito mais rápido e bonito. Ele tem a expressão embutida em si, tá? Vamos supor aqui, eu vou dar um efeito do que eu estou falando. Esse quadrado, eu quero que eu vou na posição dele, dou position,
Eu quero que ele venha correndo e pare no meio da tela. Pá! Ah, olha o arco point onde eu deixei. Tá vendo? Já falamos sobre isso também, como é bom, né? Então vamos lá. Z. Vou criar o meu shape layer. Olha então, o arco point dele. Se eu quero realmente minuciosamente mexer na minha posição, eu tenho que levar meu arco point para a posição que eu quero, para o meio. Agora sim. Ora, vamos fazer as coisas certinho. P de posição, leva ele para fora. Clico posição. Eu cliquei lá na frente, então eu vou arrastar o meu keyframe aqui para o começo. Eu quero que em 2 segundos ele chegue rapidamente aqui, dá uma parada aqui. Então tá, percebam uma coisa, ele vem e para. Se eu quisesse dar um efeito realmente mais realista nisso aí, eu tinha que dar aquele efeito de freio nele, né? Quer dizer, ele não chegava nessa posição, ele chegava aqui numa posição maior. Então aqui, por exemplo, a posição, vamos ver aqui, ó, no meu X, eu vou adiantar um pouquinho. Aí eu mexeria 1 ou 2 keyframes, volto para trás um pouquinho, puxo mais 1 ou 2 keyframes e põe ele na posição que ele teria que ficar. Agora vamos assistir isso daí. Logicamente que vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vamos botar para trás e vamos lá. Aquela impressão de freadinha. Então eu vou mostrar o plugin para vocês agora, como é que ele funciona e o que é um plugin e por que eles existem. Eles resumem, às vezes, expressões para vocês. Eu vou aplicar a posição novamente, 0 e 2 segundos. Eu vou aplicar aqui uma posição aqui no meio da tela. Agora eu vou vir aqui em animação, envie, onde está meu plugin? No Windows. Eu já instalei esse plugin, ele se chama Wiz and Ease. Ele abre essa janela, tá vendo? Isso daqui, pessoal, é um cara que manja pra caramba de After, que ele já fez todas as expressões embutidas nesses presets. Assim são feitos os efeitos no After Effects. Então veja bem aqui, ó. Aqui ele tem exponencial, tal, quad, sine, bounce, back e elastic, tá? Então vamos experimentar o elastic. O que eu tenho que fazer para aplicar esse plugin? Eu tenho que marcar os 2 keyframes e vou aplicar. Apply. Apliquei. Vamos ver como é que fica a animação agora. Vou encurtar porque a primeira vez ele renderiza, da segunda a gente vê mais real. Vamos ver. Vocês perceberam? O efeito elástico que ele deu é muito mais bonito. Ó. Ó. Isso são plugins, são expressões embutidas naquilo. Então, eu vou dar uma videoaula para vocês. A próxima, vou ensinar a baixar esse plugin. E vou ensinar também 3 expressões em After Effects. Com essas 3 expressões, pessoal, vocês vão poder trabalhar à vontade. Também poderiam trabalhar à vontade sem conhecê-las, porque você teria que ter esse passo a passo que a gente faz aqui. Então não fique muito preocupado com o mundo das expressões, que ele é infinito. Se aprenderem, vão ser algumas básicas, isso é ótimo. Já falei demais. Pessoal, dá um like no meu vídeo, assista a minha próxima videoaula aí, faça uns comentários aí, se inscreva no meu canal para me ajudar. Muito obrigado, até a próxima videoaula.